Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Estou gravando vídeos seguidos, sim. Programando vídeos. Por quê? Tá vindo muito tema. E essa semana especificamente vai ser um pouco corrida para mim. Como alguns de vocês já sabem, a Shimada tem vários trabalhos diferentes, né? Eu tenho artesanato para fazer, eu tenho crochê para vender, eu tenho livro para escrever, eu tenho arte gráfica, visual para produzir, quer dizer, eu preciso correr, fazer tudo isso. E eu preciso ganhar o meu din-din para cuidar muito bem do meu pet favorito, meu animal favorito, igualmente a Lupita, né? A Lupita eu amo. Meu animal eu amo, sim. Tanto o animal quanto a Lupita precisam de cuidados, né? No mundo material, para poder ter cuidados, é preciso money, que é good, mas não have, né? E não pense que Shimada ganha com o canal. É monetizado? É, mas até a Shimada conseguir chegar no número. Oh, meu cabelo tá uma maravilha. No número exigido para poder sacar, vai ficar lá. Eu não tô nem preocupada se já alcançou, ainda mais porque a plataforma vive mudando, né, YouTube? A Shimada faz um trabalho muito sério nessa plataforma, muito séria. Ela não vai colocar anúncios intermediários visando ganhar dinheiro, visando lucros e atrapalhar os ouvidos, as reflexões e os raciocínios dos meus inscritos, tá bom? Trocentas visualizações e ganhar centavos é muita bondade. Pois bem, então vamos gravar o vídeo, né, Shimada? Para de encher linguiça, senão vai dar 1h20 de vídeo. Ninguém merece. Desculpa, gente. Eu sei. Eu sei que é muito tempo. Mas vídeo com pouco tempo é praticamente vídeo curto. Raras pessoas fazem vídeos curtos que acrescentem positivamente, né? Para de ser mesmo, Shimada. O que Shimada tá fazendo aqui? Eu tava gravando outro vídeo, já estava recebendo aqui que eu tenho que falar sobre atenção plena. Vamos falar disso logo, senão a listinha que a Shimada tem de temas vai aumentar. Como eu acabei de falar a respeito, vamos nos aprofundar, esmiuçar. Atenção plena, mais conhecido como mindfulness. Olha, se tem uma coisa que irrita a Shimada, é pessoas que falam em português infiltrando palavras em inglês. Se eu falo português, eu devo falar em português, não é? Que moda é essa de ficar colocando palavra em inglês em frases de português para se dizer atualizado, modernizado, descolado? Ai, que chato isso. Muita gente conhece como mindfulness. Parece alemão isso. Mas não. O nome aqui vai ser atenção plena.
Na filosofia oriental nem se usa inglês, né? Por quê? Porque no Oriente não se fala inglês. Vamos falar de atenção plena. Vocês vão entender, inclusive, porque Shimada vive repetindo uma expressão, tá? A atenção plena tem colinha, claro. Afinal de contas, já gravei quantos vídeos. A atenção plena é a prática de direcionar intencionalmente sua atenção para o momento presente, vivenciando-o com curiosidade, abertura e sem julgamentos. A observação, né? Em vez de remoer o passado ou se preocupar com o futuro, você ancora a mente no aqui e agora, observando seus pensamentos e sensações. A atenção plena nada mais é do que o foco no aqui e agora, a consciência de que tudo, inclusive a vida, tudo que diz respeito à sua vida está no aqui e agora. O passado já se foi, é apenas memória. O futuro é incerto, ele depende do aqui e agora para ser construído. E não é apenas sobre isso. É no aqui e agora que a consciência está em total atividade. Shimada fala muito sobre isso aqui. Vamos falar sobre os 3 pilares da atenção plena, do aqui e agora. Intenção, atenção e atitude, movimento. O que é a intenção? Decidir de forma deliberada, focando na sua mente. A intenção, eu já mencionei aqui, é a oração mais pura e sincera que nós fazemos. Papai, ele normalmente responde orações derivadas da intenção. O que é a intenção? A tua certeza, a tua verdade, a tua parte mais sincera, o que você realmente quer. É por isso que está escrito: sonda-me, sonda e conhece o meu coração. O Senhor esquadrinha o coração, ou seja, Ele conhece todo o nosso coração, todo o nosso pensamento, todos os nossos sentimentos, emoções e intenções. Tem até um trecho de uma música gospel que eu adoro, por causa de um trecho correspondente à intenção, que é muito forte e tem muito a ver com aqui e agora, né? O que dizer diante de um Deus tão poderoso? O que dizer em palavras se até a intenção conhece? O que dizer diante de um Deus tão poderoso, glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Não interessa o que a boca está dizendo, principalmente se não corresponde com a verdade, com a intenção. O primeiro pilar. O segundo, atenção. Observar o que está acontecendo no momento, no aqui e agora. Se você estiver em meditação, você observa primeiramente a respiração, corpo,
o ambiente. É como se fosse um aquecimento para você se voltar para dentro e você observa o que está acontecendo dentro de você, o que você está sentindo, qual a sua emoção, qual o seu sentimento, os seus pensamentos. Só que você não reage a nada disso. Você só observa. Neste momento você é o observador. Algumas vezes eu disse, você pode até ver ali na superfície dos seus pensamentos uma fatura passar boiando. Não reaja. Não desvie o seu pensamento para como que eu vou pagar essa fatura. Não, é para deixar ela ir boiando ali no meio dos seus pensamentos. Não é para sentir nada, não é para pensar em nada. É apenas para observar o que está acontecendo dentro de você. Esta é a atenção, o segundo pilar. O terceiro, atitude. Manter uma postura de curiosidade e aceitação, sem classificar a experiência como boa ou ruim. Então, por exemplo, quando você vê a sua fatura boiando no meio de seus pensamentos, você não vai ficar pensando, ai que dorgas, tal dia vai vencer, ai como que eu vou pagar, ai que ruim, estou devendo, ai que bom, nessa fatura eu vou pagar aquele presente que eu me dei. Não, é para pensar nada, é só para olhar que a fatura está lá no meio de seus pensamentos, só. A postura de curiosidade, na verdade, é o questionamento, mas não no sentido de ficar se perguntando o que é o que em tudo que se passa dentro de você. Isso vem depois da meditação. Por quê? Você só pode questionar o que está dentro de você, analisar o que está dentro de você depois da observância. É que nem o psicanalista. Desculpa. Ele só vai poder fazer uma pergunta certeira para o analisado se ele ouvir, e ouvir com atenção. Só que o psicanalista não apenas ouve, ele observa. Ele observa o tom de voz, as expressões faciais, corporais e todos os detalhes durante a expressão do analisado. Só depois de observar é que se pode fazer uma análise. Se você faz autoanálise, você tem que se observar, se ouvir, né? A maioria das pessoas tem mente verbal, os pensamentos têm voz. No caso da estimada, não, a mente da estimada é visual. Ou seja, os pensamentos da estimada é mudo, deve ser por isso que ela não gosta de falar. Então, a curiosidade é para depois, de muito observar. Aí você questiona a si mesmo, fazendo autoanálise, né? É o que o psicanalista faz depois de tanto ouvir e observar o analisado. Ele não faz um discurso, ele questiona os pontos que chamaram mais atenção na expressão do analisado. A aceitação faz parte de isso tá lá dentro. Então tá. Não ficar procurando justificativa, desculpa, pretexto, uma razão para aquilo estar lá dentro. Simplesmente está, ponto. No momento que a gente aceita que tudo está aqui dentro, do jeito que está, naquele momento pode não fazer muito sentido, mas a prática constante vai criar um resultado muito positivo, conforme você aceita que você tem esses pensamentos, você tem esses sentimentos,
você tem essas emoções. Desculpa. Quando você para de classificar se o que você está observando é bom ou ruim, um dos benefícios que você gera para você mesmo, sabe o que é? Você para de se culpar. Você para de se julgar. Você para de se criticar. Você para de se condenar. E tudo assim, muito progressivo. Você começa a anular o que realmente deve ser anulado, no sentido de: eu produzo isso, eu aceito que eu produzo isso. Mas isso não é a minha âncora. Não é o que me prende. Não deve me prender. Não deve me torturar. Eu manifesto isso, mas eu não devo ficar preso nisso. Lógico assim, sabe? Então vamos ver os principais benefícios da atenção plena. A prática regular é amplamente utilizada na psicologia, na medicina e na psicanálise, na filosofia oriental, nas religiões orientais. Há a redução do estresse e da ansiedade. A ansiedade e o estresse está muito relacionado com o pensamento fixo no futuro, a expectativa, o imediatismo, a necessidade de realizar, de resolver algo que está no futuro, mas o futuro ainda não existe. Então, quer dizer, aquilo que você está querendo encarar lá não está lá ainda. Está no aqui e agora. Eis a questão. No aqui e agora, você se conecta ao futuro ou ao passado. Quando você está aqui. Normalmente, nós estamos aqui quando estamos realizando algo, principalmente se for com as mãos. Não é à toa que Shimada, todos os trabalhos de Shimada são manuais, usam muito as mãos. Seja na pintura, na escrita, no artesanato, nas artes plásticas, tudo que Shimada faz. Para quê? Ela tem consciência do aqui e agora e ela aproveita esse momento para introspecção, que é a meditação. Automaticamente, né, tantos anos de prática, é nesse momento que ocorre, por exemplo, canalizações, comunicações de diversos níveis, né? Então, o aqui e agora, quando você se ancora neste momento presente, não é no hoje, é no aqui e agora. O que eu tenho para fazer agora? Agora eu estou gravando um vídeo. O que eu fiz de manhã já é passado, o que eu tenho que fazer à noite ou daqui meia hora é futuro. Agora eu estou gravando um vídeo, então meu foco é em gravar o vídeo. Este é o momento de consciência plena. Atenção plena é consciência plena. Essa consciência plena, ela começa a entrar em expansão quando você fica cada vez mais consciente do aqui e agora. Quando eu terminar de gravar o vídeo, o meu foco estará em publicar o vídeo, programar o vídeo. Como eu faço atividades que me permitem
muito tempo em introspecção ou meditação, eu vou estar muito mais tempo no aqui e agora. Eu não fico em introspecção para ficar remoendo meu passado ou ficar pensando em como que eu vou comprar algo que eu estou precisando. Não. Isso é me autotorturar, né? Se eu me concentro neste momento, eu não vou ficar ansiosa pelo que há de vir, nem frustrada ou depressiva pelo que já foi. Tem muito de aceitação nisso também. Se você deixa aí o que não veio para ficar, que se torna passado, e se você para de ficar inquieto com o teu futuro e se foca no que você tem, tudo o que você tem está no aqui e agora, você adquire mais tranquilidade, desperta a paz interior, e isso, quando é hábito, vai mudando dentro de você no sentido de moldar, tá? Quem você é de verdade, de fato, vai emergindo e a máscara social vai caindo. É interessante, né? Houve vídeos em que eu falei que é interessante que a pessoa trabalhe com aquilo que gosta e que ela valorize o final de semana, porque nunca posso deixar de mencionar, não vou fingir que não é fato, o poder oculto. O poder oculto, ele sabe da atenção plena. Ele sabe dos benefícios do aqui e agora, da consciência do aqui e agora. O que ele vai te dar para você ancorar o teu foco, para preencher o teu aqui e agora, trabalho e mais trabalho. E para que você trabalhe mais, ele também vai despertar em você o querer, a cobiça, o desejo. Vai perturbar o animal com a sua necessidade de satisfação imediata. Então, se eu quero ter, cada vez mais ter, se eu sou focado no materialismo, o que acontece? Eu vou ter que trabalhar muito para ter tudo aquilo que eu quero ter. E aí, cada vez mais eu vou ter, porque ter não te satisfaz, não te preenche. A única coisa que te preenche é ser. E você só pode ser com a consciência do aqui e agora. Porque o que você foi, foi. O que você vai ser, talvez você seja. O que é certo é que você é aqui e agora. Quanto mais você trabalha para ter, menos consciência do aqui e agora você vai ter. Porque você não vai estar no aqui e agora. Quando você quer algo e trabalha para ter algo, você já está no futuro. Como é que você vai dormir em paz? Como é que você vai curar a tua ansiedade? Como é que você vai alcançar a plenitude, paz de espírito? Não dá? Porque você não consegue estar aqui. Aonde que fica o eixo de equilíbrio? No meio. Não é no passado, não é no futuro, é no aqui e agora. Outro benefício
melhora significativa na concentração e foco. No início, por exemplo, das práticas meditativas, existe um esforço mental, porque a maioria das pessoas são extrovertidas. A atenção plena, a meditação é simples para quem é naturalmente introspectivo e é uma minoria, né? Para quem é extrovertido, o esforço é muito maior, porque o extrovertido ele tem facilidade de observar fora de si. Para olhar para dentro, é necessário desenvolver introspecção. Se você faz esse esforço para desenvolver a sua introspecção, automaticamente você consegue olhar dentro de si. E quando você olha, você tem que observar. E tem que observar sem reagir, sem fazer nada. Isso estimula a sua concentração e o seu foco. Desculpa. Teve um vídeo que eu estava resmungando o absurdo de diagnósticos de TDAH. É uma avalanche de diagnósticos de TDAH. Agora você vê uma coisa rara que é o TDAH para tudo que é lado. Cada vez mais pessoas são TDAH. Algo que eu acho meio controverso, né? Você tem déficit de atenção e hiperatividade. Como assim? Como que uma pessoa hiperativa pode ter déficit de atenção? Se você observar uma pessoa com déficit de atenção, não tem nada de hiperatividade nela. Pela lógica, né? Aí você vê muito TDAH aí recebendo diagnóstico que não é hiperativo, só tem déficit de atenção mesmo. Ou não tem déficit de atenção, é só hiperativo, mas é TDAH, né? Pode notar que essas pessoas não têm foco. Elas não têm déficit de atenção. Elas não conseguem ter foco. Elas sempre estão ansiosas demais com o futuro e elas querem fazer 1000 coisas e não conseguem fazer nada. Por quê? Falta de foco. Não é problema de atenção. Quem tem problema de atenção não consegue saber exatamente o que quer fazer. Quem não tem foco quer fazer 1000 coisas, não consegue fazer nada, porque não consegue focar. Direcionar a tua atenção para onde realmente deve. Outro benefício é a maior regulação emocional, ajudando a agir com reflexão em vez de impulsividade. Agir com reflexão em vez de impulsividade. Sabe o que isso representa? A essência resgatando a dominância, o animal deixando de ser dominante, porque a impulsividade é puramente do animal bípede instintivo, ou seja, o seu querido animal pet, o corpo. Já conseguiu desassociar quem você é de fato, a essência do animal? Tipo assim, quando você morre, é teu corpo que morre, não é você. Ninguém morre, só volta para casa. Então, como que acontece essa regulação emocional? Através da observância de tudo que está acontecendo dentro de você. Por exemplo, quando você observa alguma emoção, você vê lá, por exemplo, raiva, ira, mágoa, rancor.
você começa a analisar de onde está vindo tudo isso. Está vindo de um mesmo ponto. O que é esse ponto? Ah, é uma pessoa. O que essa pessoa? Por que essa pessoa? Essa pessoa me decepcionou, essa pessoa me machucou, essa pessoa me maltratou. Eu tenho raiva dela, eu tenho mágoa. Eu não perdoo. Se você apenas observa que você sente isso por uma pessoa e você simplesmente aceita que você sente isso e não classifica como algo ruim ou bom, negativo ou positivo, você começa a aceitar cada vez mais essa nossa imperfeição. O que nos torna imperfeitos é essas classificações, bom ou ruim. No Gênesis diz que papai criou tudo e depois de criar tudo, ele olhou para tudo e achou tudo muito bom. Tudo é muito bom. Da onde que vem o ruim? A gente inventa. Nós determinamos se uma coisa é boa ou ruim. O dualismo. Se você diz que domina a atenção plena e você é dualista, você acredita no dualismo, você está inserido no dualismo, não, você não pratica a atenção plena. Nós temos consciência dos extremos e sabemos a diferença de extremos e opostos. Os extremos são resultados do dualismo. Os opostos não. Conforme você vai desenvolvendo essa consciência, a essência vai resgatando a dominância, é lógico que vai haver um controle emocional, sentimental, a ponto de acharem que você é um poço de frieza, que você é o próprio iceberg, que você é indiferente, que você não se importa, só que não, né? Às vezes a pessoa tem um controle absoluto de suas emoções, sensações, sentimentos, mas quem tá de fora enxerga o quê? O iceberg ambulante. E o outro benefício é o estímulo à neuroplasticidade cerebral. Nossa, eu estava estudando isso um dia desses e eu já esqueci. Deixa eu dar uma recapitulada aqui. Dia desses, essa semana. É que tá, a minha cabeça, a chamada é hiperativa. Ela pode falar de hiperatividade, né? A hiperatividade não é algo adquirido. Não é a ansiedade confundida com hiperatividade. Hiperatividade é algo nato. A pessoa nasce com isso. É a condição da pessoa. A neuroplasticidade cerebral é a capacidade do cérebro de se adaptar, modificar e reorganizar sua estrutura e suas funções ao longo de toda a vida. É por isso que é jornada de autoconhecimento. A tua vida, a tua passagem aqui nesse mundo é uma jornada, é uma vida se autoconhecendo. Você convive com seu papai e sua mamãe, seus filhos, desde que você nasceu, desde que eles nasceram. Você conhece eles em totalidade? Não. Quem dirá você mesmo?
Então, conforme nós vamos desenvolvendo essas práticas, nós vamos reorganizando o nosso cérebro e também devolvendo as devidas funções aos seus respectivos lugares. Isso corresponde a tudo que Shimada fala aqui, né? Então, vamos ver, por exemplo, na prática do dia a dia, como não é que você pratica em um mês essas práticas e pronto, eu tenho atenção plena. Não, né, gente? Por favor. Nós estamos tentando sair do mundo das ilusões, desconstruir padrões, desaprender conceitos ultrapassados. Quer dizer, vamos parar de se iludir, né? Vamos ser sinceros, honestos, realistas conosco. Um mês de prática não te dá o diploma de atenção plena. É constantemente, é um desenvolvimento. Atenção plena não é conseguir ficar 5 minutos debaixo da água. De tanto praticar, você consegue, né? Não é a mesma coisa. Atenção plena não é uma prática robótica, automatizada, automática. Não é algo que você se força. Ele passa a ser espontâneo quando você começa a prática. No início vai ser um tanto difícil, sim, porque dentro da tua mente e do teu cérebro começam a acontecer vários processos. Só na tentativa, só tentando, você nunca deve se forçar. Quando o assunto é atenção plena, mente e cérebro, você não pode se forçar. Você tem que fazer pequenas práticas para que vá adaptando. É como se você, não o mundo externo, não ninguém à tua volta, mas você passe a adestrar o teu animal e se adapte à tua dominância de fato, o controle. É papai no controle? Sim. Mas você não é instrumento dele? Se você é instrumento dele, é você no controle também, segundo a vontade dele, não é? As contradições. A respiração consciente é uma das práticas que podem ser feitas para que a atenção plena ela possa não ser apenas desenvolvida, ela continuamente está em evolução. E para que ela continue evoluindo, ela precisa ser alimentada como? Com práticas que favoreçam que ela continue evoluindo dentro de você. Respiração consciente, né? As respirações com pausas, onde teu foco tá na tua respiração, algo que eu não pratico. Porque quando você volta a sua atenção para a tua respiração, ela muda. Desculpa. Habitualmente, você tem um modo de respirar. Quando você vai fazer exercício de respiração, você respira do modo que você não costuma respirar. Que nem, por exemplo, muita gente respira pela boca. Muita gente só respira com o nariz. Pelo nariz você inspira,
pela boca você... Não, pelo nariz você respira, pela boca você inspira. Você respira oxigênio e solta gás carbônico, não é? Muita gente não respira assim. É falta de exercício? Não. Ao longo da vida, vai respirando assim por mania, por algum problema nasal, como carne esponjosa, língua presa, vários motivos. Mas normalmente você respira de um modo. Quando você resolve fazer exercício de respiração, você resolve respirar do jeito certo, entre aspas, né? Acaba até ficando tonto, porque puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Vai tanto oxigênio pro cérebro que dá até tontura. Isso prova que a pessoa já respira errado, entre aspas. Eu detesto esse negócio, né? Não, você respira do jeito certo, porque até aqui você tá respirando bem, não tá? Você tem fôlego? Então, você tá respirando certo. Você tem que prestar atenção na sua respiração sem exercício de respiração. E pode perceber que quando você presta atenção na sua respiração, ela muda. Atividades cotidianas. Ao tomar banho, comer ou caminhar, foque 100% na sensação daquele momento, sentindo texturas, aromas e movimentos. É interessante isso, né? Não é à toa que os autistas são tão discriminados. Os autistas nascem já com essas atividades, elas praticam espontaneamente isso. Por quê? Os autistas têm aflorado e muitas vezes aguçado a percepção sensorial. Através da percepção sensorial, você tem como estar no aqui e agora. Por quê? Porque você está focado neste momento. A Shimada, por exemplo, já nasceu com a percepção sensorial muito sensível, né? Não é à toa que eu tenho crises sensoriais. Tudo que eu vou fazer que envolve os sentidos, eu sou muito, não apenas de sentir, mas de perceber. Por exemplo, quando eu era muito pequenininha, eu nem ia para a escola ainda, eu tinha mania de cheirar, tatear, algumas coisas ouvir, tudo que os sentidos permitiam. E eu queria memorizar aquilo. Era incrível como eu sentia texturas, cheiros. É por isso que Shimada não suporta comer galinha fresca de quintal. A galinha fresca de quintal tem o cheiro da galinha viva. Tem uma coisa que eu toquei, que eu examinei, olhei, da ponta do pico até a ponta da unha, cheirei, foi galinha. Quando eu era pititica, porque era meu modo de conhecer através dos sentidos. Você usa os sentidos para descobrir, explorar o mundo. Você desenvolve a percepção sensorial. Os sentidos vão além de suas funções originais. De repente, você não apenas escuta, você ouve. E você ouve, às vezes, sons que ninguém está ouvindo. Por quê? Porque você não está simplesmente ouvindo, você está percebendo, né? Então, é por isso que Shimada medita quando está lavando louça. A meditação favorece
estar no aqui e agora, né? Nós temos que lavar a louça todo dia, né? Então, por que não meditar enquanto está lavando louça? Você está tendo contato com água. O que acontece? Lavar louça, é tantos anos lavando louça que é uma coisa que se faz com o olho fechado. Tanto é que eu não olho para a louça enquanto eu estou lavando a louça. Eu olho para dentro. Por quê? Os sentidos funcionam condicionados, ligados no automático. A percepção não. A percepção sempre vai além. Então é interessante porque às vezes eu estou observando meus pensamentos, mas eu também percebo que os meus dedos estão percebendo a sujeira num prato. Sem olhar para o prato, eu posso saber que em determinado ponto não foi lavado direito, porque eu senti com a ponta dos dedos. Não é à toa que pessoas com alguma deficiência visual, auditiva, consequentemente ela não vai falar, né? Elas têm uma percepção muito desenvolvida, costumam ser pessoas extremamente inteligentes. Por quê? Na falta de um sentido, elas adaptam outro. Por exemplo, Shimada ela fez vários exercícios ao longo da vida para compreender isso que eu estou falando para vocês. Eu não consigo ficar parada na frente de uma TV para assistir um filme. Esse negócio de ficar parado olhando o que está acontecendo na televisão, eu acho uma perca de tempo total. Aí, o que Shimada fez toda a vida? Meu pai, até uma certa época, isso irritava ele. Ele ligava a TV, eu saía correndo, puxando meu edredom, carregando meu estojo de lápis e meu caderno de desenho. Sentava bem embaixo da televisão. Vocês acham que eu ficava assistindo? Não. Eu ficava ouvindo enquanto desenhava. Até hoje é assim. Hoje eu assisto filme enquanto eu tô fazendo crochê, mas eu assisto com os ouvidos. Eu vejo o filme com os ouvidos, porque ao longo da vida, com essas minhas manias, eu fui memorizando e relacionando cheiros, imagens, sensações, sons, tudo o que os sentidos podem captar, eu fui relacionando a, por exemplo, movimentos de qualquer espécie. Então, conforme eu ouço os sons de um vídeo, falas, tons de voz, ruídos, a minha mente, como é visual, ela vai formando as imagens que correspondem ao filme. Quer dizer, eu não preciso ficar com meus olhos na tela para entender o filme. É só o ouvido que funciona no automático ficar atento. Ao mesmo tempo, eu também estou em introspecção. É possível? É. Você vai desenvolvendo isso ao longo da vida. Não é de uma semana para outra, de um mês para o outro, em um ano, não. São anos. Daí é que tudo deve se tornar hábito para que a prática seja constante e isso vai evoluindo dentro de você a ponto de você cada vez ir mais além. A meditação guiada é algo que eu faço muito. Utilizar áudios ou aplicativos pode ser uma excelente forma de dar os primeiros passos, a iniciação. Aliás, tem uma história muito interessante que eu nunca contei para vocês. Antes de eu começar a mostrar o meu rosto, aparecer aqui, né?
porque o canal ficou muitos anos jogado aqui. Eu fiz o canal em 2007, ele ficou um tempo parado, eu só usava para navegar dentro da plataforma. Aí comecei a fazer os videoclipes. Há 19 anos atrás eu fiz meus primeiros videoclipes. As diretrizes foram mudando, né? Tem essa coisa dos direitos autorais, eu não tive mais como fazer. Ainda mais que quando eu comecei a fazer os videoclipes, eu me pegava a músicas que não tinham na internet. Eu tinha o recurso de passar para o computador determinada música e usar ela num videoclipe, né? Por exemplo, o videoclipe mais acessado do canal até hoje, por incrível que pareça, por dia tem mais de 1000 visualizações, às vezes chega a 2000 visualizações, é o videoclipe Outra Vez, que é praticamente o hino do canal, né? Foi feito há 19 anos atrás, uma música que me tocava muito na época, e você podia procurar em qualquer lugar da internet que você não achava. Eu simplesmente baixei do CD, eu transferi para o PC e usei, né? Por isso que quando o autor da música pediu para mim tirar, eu não tirei não. Por quê? Porque até hoje tem gente que retorna ao mesmo videoclipe, embora haja o canal do autor da música. Até hoje as pessoas voltam no mesmo videoclipe. É só uma música? Não, é mais que uma música. É praticamente papai falando com todos nós, né? E aí, com essa mudança das diretrizes, eu não podia mais fazer videoclipe. O que eu fiz? Eu abandonei o canal. Ficou aqui. Desculpa. Os anos foram passando, né? 19 anos depois, 19 não, 18 anos depois, que foi ano passado. Foi ano passado que eu voltei pro canal? Não lembro. Acho que foi ano passado. 18 anos depois, Shimada lembra que ela tem um canal no YouTube. E ela veio dar uma espiada, ela ficou surpresa, né? As visualizações nunca pararam, a monetização ela já havia sido parada, porque eu tinha que retirar o vídeo outra vez, eu não tirei, aí eu perdi a monetização. Ela voltou quando eu resolvi aparecer aqui. Eu tinha muitos inscritos, eu nem sabia. Então, em consideração aos inscritos, eu decidi retomar o canal. Só que eu não sabia exatamente o que eu poderia oferecer para quem estava aqui. O canal já mudou de nome 3 vezes. A jornada de autoconhecimento foi o nome definitivo depois de 3 vezes de mudança de nome. No começo, o nome era Shimada Coelho, porque eu era dona do canal, né? E eu assino todos os meus trabalhos como Shimada Coelho. Só que quando eu retomei, eu não sabia o que fazer. Então eu deixei aqui um tempinho ainda. Mas havia pouco tempo que eu tinha passado por uma tormenta na minha vida que durou 3 anos. 3 anos passando necessidade. 3 anos com depressão. 3 anos alcançando a ansiedade generalizada. 3 anos passando necessidade. 3 anos perdendo tudo, cada vez perdendo mais, inclusive a saúde. Eu já estava prestes a fazer uma besteira. Não havia luz no fim do túnel,
Não havia perspectiva de vida, não havia mais esperança, Foram anos e anos da minha vida dedicado a tudo que eu acreditava e eu vi tudo ruir. Eu estava navegando na plataforma, sem saber o que fazer com esse canal, tentando me recuperar de tudo que eu passei. E eu tropecei um dia. Foi num dia que eu loguei. Dei de cara com um vídeo que mudou a minha vida totalmente. É isso que eu falo para vocês. Percam o tempo de vocês com aquilo que acrescenta realmente às suas vidas, não ao seu tempo. Não fique assistindo coisas que vai matar o seu tempo. Assistam coisas que vão te acrescentar. Aí você não estará perdendo tempo, você estará ganhando. Há poucas pessoas, mas há pessoas aqui na plataforma que fazem um trabalho seríssimo em prol da vida, em prol de você, da sua vida, da tua existência, da tua longevidade, da tua plenitude de vida, sabe? Foi o que aconteceu. Me deparei com o vídeo Verdade Absoluta. É Verdade Absoluta de Wan Xin, do canal Corvo Seco. Quando eu assisti esse vídeo, eu nunca tinha lido, ouvido nada a respeito de Wan Xin, que é um sábio, acho que é chinês. Sem falar na voz do narrador, que contribuiu muito também, transmitindo uma paz de espírito, uma tranquilidade, algo zen, sabe? Eu comecei a ouvir aquele vídeo, eu comecei a chorar tanto, eu chorava, porque era como se eu estivesse ouvindo novamente o meu avô me ensinando tudo que ele me ensinou. Tudo que meu avô ensinou está naquele vídeo, Verdade Absoluta de Wan Xin. A minha postura foi a primeira coisa que mudou, a minha postura diante de mim mesmo e da minha vida. Aí foram 3 vídeos, aí eu fui pro segundo vídeo, que é epiteto, né? A arte de viver. Chorei. Eu não apenas mudei de postura, eu fiquei de pé novamente, porque até então eu estava esparramada no chão, sem conseguir nem me arrastar. Eu era a mais pura derrota. Eu não tinha mais nada, nem materialmente, nem aqui dentro de mim, porque até dentro de mim tinham arrasado. Ouvir aqueles vídeos resgatou o Deus que eu sempre acreditei. Resgatou tudo que meu avô e meus pais me ensinaram sobre Deus, espiritualidade, quem eu sou e o que eu estou fazendo nesse mundo. Eu me dei um tempo para ficar todo dia maratonando, que nem a Adriana e a Vitoreto faz, maratonando o canal Corvo Seco. Até hoje eu escuto, sim, porque ninguém é autossuficiente. A minha meditação guiada, aliás, eu acho interessante, porque esse termo meditação guiada não existia na época, né? Eu chegava lá no canal Corvo Seco, eu agradecia e dizia:
eu considero este canal um canal de meditação guiada. Não apenas te ensina a meditar, te ensina, te guia, como se segurasse na tua mão a seguir pelos caminhos interiores. Tanto é que esse canal já teve o nome de Caminhos Interiores, né? Porque a meditação é isso. Caminhar nos caminhos interiores. Quando você ouve uma meditação guiada, você dá um passeio dentro de você e você sempre descobre algo novo. Não tem jeito, gente. Deu 1 hora de vídeo, né? Mas tudo bem. Eu fui me reencontrando porque eu tinha me perdido. Eu não perdi só tudo que eu tinha, tudo pelo que eu lutei, tudo que eu conquistei, tudo que eu acreditava. Eu me perdi de mim. Aí eu decidi que eu ia aparecer, porque até então, desde 2000, quando eu passei a usar a internet, eu não me mostrava. É uma coisa que eu não gosto. Eu gosto de privacidade, eu gosto de isolamento, eu gosto de discrição. Não gosto de aparecer. Só que no meu resgate, eu também resgatei o meu chamado. Faz parte do meu chamado falar. E aí, eu me deparei com um vídeo de leitura de tarô estrangeiro. Esse canal também mudou minha vida. Eu assisto até hoje. Apesar da leitura ser coletiva, a mensagem estava falando realmente diretamente comigo. Por quê? Porque tudo que saiu na leitura correspondia não apenas à experiência que eu tive no corpo seco, né? Um dos sinais da espiritualidade comigo sempre será o corvo. O corvo, a raposa escura, borboleta, mariposa, águia. Eu tenho uma ligação, libélula, eu tenho uma ligação muito forte com esses animais. Então a espiritualidade sempre me manda um sinal através desses animais. Aliás, essa noite eu tive um sonho tão louco. Eu sonhei com uma águia. O estranho é que eu nunca vi uma águia de perto. O que eu conheço de águia é através de imagens, né? Mas no sonho eu vi ela voando baixo, vindo diretamente na minha direção. E foi estranho porque quando ela chegou perto de mim, eu estava assustada, paralisada com o tamanho dela. Eu não sei se é assim, mas ela é enorme. Com as asas abertas, chega a ser até assustador. E eu sou pequenininha, né? Eu fiquei paralisada, assustada com o tamanho dela e ao mesmo tempo admirada. E quando ela estava se aproximando de mim, ela fez uma manobra. Eu nem sei se a águia faz isso. Ela fez uma manobra como se ela estivesse fazendo uma curva, tipo uma baliza. Parecia que ela estava fazendo uma baliza para estacionar em mim. Ela estava tentando pousar no meu ombro. Só que, gente, olha o tamanho do meu ombro e imagina o tamanho de uma águia. Ela era imensa. Então ela vinha de frente para mim, ela fez tipo uma curva, uma manobra para tentar pousar no meu ombro. Só que eu virava o rosto porque ela era muito grande.
Mas eu senti, ela pousou no meu ombro, eu senti as garras quase furando a minha pele. As garras eram afiadas e ela estava entrando na minha pele. E eu senti o peso dela, era muito pesado, que eu tava assim, e ela meio que chacoalhava as asas para continuar aqui. Estranho o sonho, né? Mas a presença da águia é normal na minha vida. Da águia, do coelho branco, enfim. Foi 3 meses seguidos. Eu assisti diferentes leituras de tarô, todas elas disseram a mesma coisa, por 3 meses. Meu livro, meu trabalho com a espiritualidade, meu chamado e tudo o que eu devo fazer. E eu tinha que usar o canal para compartilhar meu conhecimento. O conhecimento que foi adquirido ao longo da minha vida. E eis-me aqui. Foi só então que eu entendi o que papai queria de mim com o canal e passou a ser chamado Jornada de Autoconhecimento. Esse é o meu conhecimento. O conhecimento de mim. Então, quero indicar para vocês o canal Corvo Seco. Se vocês verem a opção mais assistidos, vocês vão encontrar a verdade absoluta de Yuan Sin. Esse vídeo ele entra dentro de você e resgata você de si mesmo. O canal Corvo Seco é um canal de meditação guiada. Te ajuda muito porque você não assiste. É isso que eu tô tentando dizer há muito tempo para vocês. Não assistam meus vídeos. Não fiquem parados diante deles perdendo tempo. Escutem os meus vídeos enquanto vocês estiverem ocupados. Não será simplesmente ouvir vídeos. Vocês estarão entrando num processo de aprendizado. Vocês estarão jogando no inconsciente e na memória tudo que vocês ouvirem e chamarem a atenção de vocês. Porque a nossa atenção auditiva, ela se prende àquilo que nos toca dentro. Então, isso não é uma tática para que vocês sejam condicionados a tudo que eu estou falando, não. Se você apenas ouvir, a atenção auditiva se volta àquilo que dentro de você se foca. Aí você presta atenção. É só aí que você vai prestar atenção. E você presta atenção porque você tem que ouvir aquilo naquele momento. A não casualidade das coisas. O aqui e agora. Entenderam? Shimada já falou sobre isso várias vezes. Acho que agora vai fazer muito sentido para vocês, né? Tudo aquilo que... Eu fiz uma experiência essa semana com o tic-tac lá, a rede vizinha, né? Eu queria entender por que as pessoas ficam com a barra de rolagem. Shimada é adepta da experimentação, certo? Eu desperdicei 3 horas da minha vida. Mas eu posso agora falar com total propriedade. Aquilo ali não é simplesmente um vício. É uma hipnose. Uma hipnose para você desperdiçar seu tempo. Isso porque 90% do conteúdo é porcaria mental. 90% do conteúdo é tão emocional
que você acha que você chora por causa do vídeo, imagens, mais músicas tocantes, daqui a pouco você está desabando a chorar, você acha que é porque o vídeo emocionou. Não. O que está reprimido dentro de você ganha vazão. Daí vocês entendem porque tem o vídeo da seletividade natural. O vídeo seja mais seletivo. Não desperdice o seu tempo. Agora os temas do canal vão começar a fazer sentido. O foco aqui é o aqui e agora, a atenção plena. Se você escuta o meu vídeo e não assiste, você está se condicionando a desenvolver a introspecção, a meditação o tempo todo. Até na Bíblia está escrito: medita de dia e de noite, orai sem cessar, vigiai e orai. É o tempo todo. Por quê? O teu corpo é temporário, você não. A essência é eterna. Outra, vamos parar de reencarnar, né? Quando a gente continua indo, esse ir no entendimento do cérebro é ir para frente, não é? Nós, na verdade, não estamos indo para frente. O animal é que compreende a direção como para frente e para trás. Seguir, ir de ré. A essência, ela precisa seguir, ela precisa ir, porque na verdade ela está voltando para casa. O animal, ele não volta para lugar nenhum. Ele volta para o estado original, que é pó. Ele é daqui. Aqui ele vai ficar. Tem um videoclipe que eu fiz pro meu maninho postiço, meu amigo Fábio, um excelente compositor que eu não entendo como ele não fez sucesso. Esse videoclipe se chama Invisível Mundo Novo. Ou tá ao contrário, Mundo Novo Invisível. É o título do vídeo. É uma música do meu amigo Fábio, cuja letra foi publicada no final do último capítulo do meu primeiro livro. Ouçam a música e compreendam. O animal é daqui. Todo mundo que você olha, todo veículo, eles são daqui. Você não. Você não é daqui. Todo esse trabalho realizado aqui no canal é para que você se lembre quem você é para que você possa voltar para casa e para que você possa viver essa experiência humana. Você não está aqui por acaso, você não é um acidente. Não tem essa de a minha mãe não me programou. Não, papai te programou. Você está aqui no tempo certo. Você tem que estar aqui. Você tem o direito de viver essa experiência humana. Esta é a maior escola de mistérios que você vai conhecer. E Cintimada fala através de enigmas. Porque tem coisas que ela não tem como expressar, apesar da coleção de vocabulário, principalmente da língua portuguesa, ser igual ao universo, né? Eu fico imaginando hoje que grossura está o dicionário Aurélio. A chamada fala por metáforas porque uma chamada não pode interferir no seu processo pessoal, no seu curso natural.
Chamada não pode interromper o teu fluxo de aprendizado. Então, a chamada tem que falar as coisas, mas aí ela usa a metáfora. Por quê? Se você não entender a metáfora, é porque você não está pronto ainda para entender o que a metáfora significa, né? Então, tá. Desculpa de novo. Eu vou parar de pedir desculpa pelo tempo de vídeo, tá? Porque eu já vi muita porcaria por aí que o povo assiste. É muita gente que assiste e é quase 2 horas de gente falando bobagem, colocando terror na mente das pessoas, alimentando medo das pessoas. E aquele monte de gente assistindo ainda, né? Então, eu tenho plena consciência que eu faço o meu melhor aqui, eu procuro trazer o que é realmente bom. Se for 2 horas, 3 horas, vai ser. Escute a prestação, escute quando você deitar para dormir, porque quando você dorme, você está consciente, sabia? O seu ouvido continua funcionando. Se você ouvir esses vídeos dormindo, funciona. Em dado momento, você vai ter um lapso assim. Ó, eu podia fazer meditação guiada. O que é meditação guiada? Deixa eu jogar no Google. Tem muita coisa que a pessoa pensa que é download, é canalização, não. É algo que ficou no seu inconsciente e quando você dorme, emerge para o consciente. Em algum momento, algo passou pela tua mente, você não se deu conta, você simplesmente deixou passar. Olha que coisa. Os pensamentos instantâneos, aqueles vários pensamentos que temos ao longo do dia, nós não damos atenção. Nós deveríamos fazer isso quando estamos meditando em introspecção. Quando não estamos fazendo essas práticas, os pensamentos instantâneos devem ser observados. As poesias da Shimada são inspiradas em pensamentos instantâneos, aqueles que normalmente a gente ignora. Quando eu comecei a publicar as poesias, eu comecei a me apegar a esses pensamentos. É a nossa intenção. Entendeu? Não vai haver contradição. E eu realmente quero que você seja você. Quem você é? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade se quiserem fazer perguntas, fazer comentários. É escolha de vocês. Não precisa logar para fazer isso, tá? Muito menos para curtir. Até o próximo vídeo. Beijos na alma.